Olá, com prazer, satisfação, retorno de novo a esse espaço para conversar, dialogar algo de muita importância, a meu ver, desse cotidiano que nós estamos vivendo a partir do começo de março, né? Fevereiro, a partir de março, e agora abril, que já estamos praticamente na metade do mês, ainda com essa situação, eu diria, sociocultural, política, econômica, dramática e tremenda por causa desse fator sanitário, né, daí do coronavírus, né. E eu estive assim, observando muitas coisas nessa semana, escutando, lendo, escrevendo e até debatendo e vendo posições e opiniões e uma série de coisas. E eu apenas não vou estar, como é que diz, trazendo coisas novas em relação a isso, mas apenas em fazer uma interação do ponto de vista do que está ocorrendo aí. E também para continuar no papo e eu diria também no diálogo e na reflexão, que eu acho que mais do que urgente precisamos da racionalidade e também da sensibilidade frente ao que está sucedendo aí, não é? Então eu tenho escutado uma afirmação que muitas vezes ela tem me preocupado e me posto assim a pensar, né? Quando se diz por aí que estamos em guerra, né? E eu escuto essa afirmação por governos, né, assim, de potências, de países importantes, né, como dos Estados Unidos, né, Donald Trump, né, o Emmanuel Macron da França, Pedro Sánchez da Espanha, né, e eu fiquei a perguntar, né, é correto essa afirmação? Isso do ponto de vista cultural, espiritual, intelectual e até político, é correto? Frente a essa pandemia, dizer que nós estamos em guerra, né? Então, não quero isso aqui também que a gente está inventando a roda, mas olhando assim alguns sociólogos sérios que estão empenhados nessa análise, nessa reflexão, então eles até têm dito o seguinte, que tecnicamente quem enfrenta a guerra é de fato um exército, armados com suas armas próprias, né? E normalmente a guerra ela acontece entre, vamos chamar, exércitos, entre soldados, entre combatentes, vamos chamar assim, né? Que invade o território de um país B, ou do país C, sei lá das quantas, né? E aí são necessários pelo menos 2 agentes, não é? E ocorre entre humanos de carne e osso, que é bom a gente dizer aqui, né? E aqui, né, em vez disso, o que está acontecendo, né? O que vemos, né, na verdade, o que? O humano contra o não humano. Humano, veja, contra o não humano. E é tão devastador e tão vírus que é violentíssimo, terrivelmente falando, né? Olha a situação que estamos, né? Do ponto de vista vamos chamar assim, do giro estrutural, macroeconômica, está parado tudo, né? É isso que dá para pensar. Isso que não é de opinião simples, não é? Quer dizer, não critico, não estou aqui para fazer crítica nem análise, que eu nem tenho muita especialidade nisso, né? Não, quer dizer, não critico o uso da palavra guerra aqui no sentido, né? Mas seria uma guerra sem combatentes. Então pronto, uma guerra sem combatentes. Não há estrategista no caso aqui, não é? O vírus não é um chefe de governo. O coronavírus não é um chefe de governo. Não tem divisa, afinal de contas. Do lado humano, acho que vivemos o quê? Em um mundo sem atores. Isso que eu acho mais grave aqui, né? Do lado humano, nós vivemos um mundo sem atores. E isso, no meu parte dos estudos, eu fico um pouco preocupado, né? Porque onde há essa situação
de vivermos sem atores, há brecha para muitos tipos de atuações sem responsabilidade de sujeitos. Né? E é o que nós estamos começando a perceber por aí. Né? Quer dizer, sem autores. Né? Essa é a questão, sem autores. Quer dizer, eu não sei, né? Mas nunca tinha visto um presidente, né, dos Estados Unidos tão assim, estrambão, para usar aqui uma palavra italiana, né, tão estrambão, tão trapalhão. Nunca, sinceramente, estranhíssimo. Né? Eu acompanho mais ou menos os Estados Unidos desde vamos chamar desde a metade da década de 70, quando eu comecei já a me atinar pela questão geopolítica e etc, né, com meus 15 e poucos anos de idade, eu já comecei a olhar por aí, não é? E isso é estranho e tão pouco presidencial, né? Um personagem tão fora, eu diria assim, das normas, né? Fora do seu papel, né? Fora do seu figurino, né? E aí eu fico a pensar, não é por acaso isso, gente. Isso não é por acaso. Os Estados Unidos, eu chamaria aqui, abandonaram o papel de líder mundial. Né? Abandonou esse papel. Hoje, quer dizer, hoje hoje não já há nada. Né? Hoje já não há nada desse ponto de vista, porque de fato há um problema aqui de aglutinação e etc. Né? Então, se a gente olha um pouquinho mais adiante, quer dizer, no caso da Europa, né, olhar para os países mais poderosos, e aí? Como é que fica isso? Ninguém responde. Quer dizer, não há ninguém no topo, afinal de contas. Né? Não há ninguém no topo. Se não há ninguém no topo, a pergunta que tem que ficar para nós aqui é o seguinte: e abaixo? Há alguém abaixo? Quer dizer, não existe propriamente dito aqui um movimento de cunho popular, né? Então, quer dizer, o que há é um colapso que na sociedade industrial criava o sentido, né? Quer dizer, o movimento operário, né? Em outras palavras, hoje não há atores sociais. Eu já dizia isso um tempo atrás, né? Que o grande problema hoje é como criar movimentos sociais, no certo sentido, para dar a substância à sociedade civil, né? Quer dizer, e quando se fala que não temos movimentos sociais, ou pelo menos movimentos sociais enfraquecidos, e não temos autores sociais desse ponto de vista, onde é que vai esbarrar isso na verdade? Ficamos também sem sujeitos políticos, né? Sem sujeitos políticos. Aí pode falar, mas de novo, não é de novo, porque sem sujeitos políticos, nós corremos o risco de ter um mundo, uma sociedade sem ações, sem coesão social. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui, entende? Quer dizer, e isso vai de tal maneira que ficamos sem coesão social do ponto de vista regionais, mundiais, nacionais, internacionais e etc. Então, vamos chamar assim, o que acontece muitas vezes são totalmente o oposto de uma guerra, né? Ou seja, o oposto de uma guerra, como uma máquina biológica, né? De um lado e de outro, né? Pessoas, grupos sem ideias, sem direção, sem programa, sem estratégia, sem linguagem, ponto. E aí, como diz aqui o que eu estou seguindo mais ou menos aqui, a estratégia do grande sociólogo Torren, no fundo, o que vai acontecer? Vai ser uma espécie de um esvaziamento, né? Um esvaziamento. E esse esvaziamento começa a criar, vamos chamar assim, a incapacidade de articulação, de diálogo, de conversa. O que é que nós podemos conversar, afinal de contas? Porque sinceramente, o que eu estou vendo muitas vezes aí, em relação, por exemplo, o problema dramático e drástico aí do coronavírus, muitas vezes é um palpite dos mais miseráveis possível. Pelo amor de Deus, é muito sério essa situação.
e para certas opiniões que eu tenho escutado, inclusive aqui no Brasil, né? E de lideranças do Brasil, né? Eu estou morando numa cidade aqui, não é? Caldas Novas, que está praticamente toda ela fechada do ponto de vista da sua nervura comercial, econômica, etc. Isso não é brincadeira, pelo amor de Deus, né? Não. Por quê? Eu estou falando que é brincadeira, por quê? Porque eu estou vendo muitos pais de famílias que já estão perdendo seu emprego e etc. E isso tem, evidente que nós vamos ter consequência. Mas também tem consequência drástica também, como chamamos o contágio, que está dado. Nós vimos aí a questão da Itália, a mesma questão da Espanha, agora o Japão, Estados Unidos, né, que achava que isso não precisava, e olha a situação. Então não é simplório, como é que diz assim, resolver essa problemática apenas tomando uma atividade, por exemplo, abrir as portas e vamos para a rua, vamos trabalhar, pegar a enxada, a marreta e deu para a bola, entende? Ah, mas então o que você quer então? O que eu quero é o seguinte: será que não estaria na hora de esse país sentar e olhar o que ele já produziu, o que ele tem de acumular do ponto de vista da riqueza, que é uma desgraça, que nunca foi distribuída mesmo? Será que não estaria na hora de, quem sabe, aprender que o pão produzido tem que ser o pão repartido? Não estou aqui sonhando nem com pesadelo, não. Estou aqui olhando do ponto de vista ético da justiça. Simples assim. Então eu penso que, quando a gente está falando aqui que vivemos em um mundo sem atores, esse é o perigo, né? O mundo sem atores, quer dizer, o mundo sem atores é essa problemática aqui. Que atores vão ser para, uma vez por todas, pegar o bolo, pegar o pão e repartir para quem está precisando agora, né? Como está difícil fazer social nesse país, meu Deus do céu, né? Para criar certas regulação, certas normatividades daqui para o Estado, da noite para o dia se cria um imposto e a coisa fica pronto, né? Funciona. Até com as correções já dadas. Mas do Estado para o cidadão, quer ser bem direto aqui, é difícil demais esse caminho, viu? Nossa Senhora, não sei. Então, eu diria que o sentimento é algo assim que nós temos que estar olhando para ele e olhar com muito cuidado, né? E pensar essa questão do sujeito, né? Porque quando tem essa sensação de uma espécie de um vazio, do ponto de vista político é que eu estou dizendo, né? O vazio no político ou na política, ele é preenchido. E não esqueçamos que esse vazio, por exemplo, na década de 20, no final da década de 20, teve um vazio terrível. Lá com o crack da Bolsa de Nova York, não é? E etc. Entra na década de 30 e esse vazio foi preenchido. Preenchido por quem? Por um louco que fez a sua obra satânica, né? Que é o Hitler, Adolf Hitler. 8 milhões de seres humanos viraram cinza com o pretexto de pertencer a uma raça. Esse é o ponto perigoso de tudo isso. Não estou dizendo que está armado. Só estou dizendo que é muito perigoso como é que diz assim, o vazio. É isso que eu estou dizendo. O vazio é muito perigoso. Porque todo vazio ele chama preenchimento. Todo vazio. Ou ele preenche com coisa bem formatada, ou ele preenche como é que diz assim, de fuligem, de basculho, etc. Desculpa que é metáfora, mas é isso. Bom, e aí nós podemos ir mais longe e até perguntar por muitas das coisas, né? Mas essa ausência de autores, como a gente está falando aqui, de sentido e também de ideias, né? Ou de proposta ou de proposição, eu diria que é um perigo terrível, porque há até mesmo interesse aqui, e o interesse muitas vezes essa preferência do vírus é pelos mais velhos, também não há remédio nem vacina, e aí vai, né? Quer dizer, não temos armas, estamos com as mãos nuas, né? E assim vai. Estamos encerrados, né? Sozinhos, isolados, e aí vai a questão, né? Não se deve ter contato, até que ok, etc. Então, eu quero afirmar, a gente só pode falar que a gente, desse ponto de vista da guerra, como está falando lá, quando a gente está do ponto de vista do combate, né?
Quer dizer, então aqui a gente está realmente encantoado diante dessa situação toda aqui. Né? Então, isto teve todo um caminho, teve todo um estratagema, teve toda uma história, né? Que está dado aí. Né? Então, acho que vivemos muitos anos, muitos séculos, daí dá para dizer, na sociedade que chegou à sociedade industrial. Né? Quer dizer, o mundo, todos nós sabemos que o mundo até agora, até esses dias, estava na lógica ocidental. Né? Quer dizer, os 500 anos de Brasil, né, os 500 e poucos anos de Brasil e de América Latina, é a lógica ocidental. Né? Quer dizer, então, e depois, para cá, de 50 anos para cá, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo o mundo na ordem, vamos chamar assim, na lógica americana, do ponto de vista aqui do norte. Né? E agora parece que a gente começa a cheirar um pouquinho, parece que agora a gente começa a estar vendo uma certa lógica do mundo oriental, quer dizer, sobre a órbita do chinês. Né? Se alguém está duvidando disso, basta ir passar por aí pelos como é que diz, as nervuras maiores do mercado, vai perceber do que eu estou falando. Né? Então, mas só que tudo isso também não vamos chamar assim, não se dá muita certeza disso, né? Que é assim mesmo. Né? Quer dizer, os Estados Unidos estão afundados, né? Ou seja, estão cada dia mais indo para baixo. Né? Quer dizer, aquela coifa, aquele estouro que deu, acho que, se não me engano, em 2008, se não me engano, por aí, aquilo lá ainda não está bem acertada aquela situação. Né? Quer dizer, bom, e aí eu diria o seguinte, e toda a pecha que foi dada para rearrumar a economia, quando ela não foi realmente articulada com autor, com ideia, com participação, no totalitarismo, seja ele militar ou de mercado, chega um dia que a coisa fica tão brutal que realmente explode. Né? Quer dizer, então, quer dizer, esse negócio da gente estar quase que não encontrando em nenhum lugar, ou seja, não no sentido de utopia aqui, entende bem? Isso que é o mais dramático que eu acho. E também nem também estamos com aquele sentimento que nós estamos passando por uma transição, né? Quer dizer, e nem também que nós estamos vivendo uma preparação de algo, né? Para uma novidade que está para chegar aí. E esse impasse que eu penso que nós que temos a incumbência de pensar e eu sei lá, de trabalhar nesse campo da sociologia e mesmo da filosofia política, da ciência política, que nós temos que realmente estar sentados e centrados, eu diria, não para trazer a salvação, mas pensarmos juntos. Porque a relação, ou a modificação, ou a proposição, pelo que eu estou sentindo, ela vai vir, eu diria assim, da relação macra, mas do ponto de vista também micro. Essas duas coisas, ou essas duas dimensões, elas vão ter que estar articuladas, né? Muito bem articuladas. Né? Porque tanto essa questão da ascensão liberal, como mesmo o socialismo que foi emplacado na União Soviética, a gente sabe que o socialismo real, como diz, né? Por que será que esse negócio chegou a metade do caminho e deu no que deu, né? Quer dizer, tudo isso são situações que não é pouca coisa o que foi dado, tanto do ponto de vista humano, tanto do ponto de vista de terra, tanto do ponto de vista econômico, cultural, político e etc. Né? Quer dizer, então, só que eu quero terminar agora dizendo o seguinte, diante de tudo isso, fiz aqui um salto lá e cá, para dizer que temos que ter atenção. Temos que ter muita atenção nesse exato momento. Porque a epidemia, ou as epidemias, não são tudo, não são o tudo, não são o todo, né? Infelizmente, não quero ser profeta da catástrofe, mas, como é que diz? Outras catástrofes estão anunciadas, né? A continuar essa lógica extrativista, como nós estamos vendo aí,
o que vai acontecer? As nossas geleiras, por exemplo, que alguns cínicos acham que isso não há, não é? O que vai dar isso? Por exemplo, o aquecimento global. Não é? Por exemplo, já disse esses dias, continuar, por exemplo, destruindo a nossa flora. No caso aqui do Brasil, a nossa Amazonas, não é? E assim por diante, da América Latina, a Amazônia, se queiram. Não é? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento também. Agora nós estamos em frente a um vírus, frente a essa situação de epidemia drástica e dramática, que nós estamos olhando para lá, e tem que olhar mesmo com toda razão. Mas tem outras situações ao redor, ao lado, que se continuar na mesma lógica, nós vamos ter outra catástrofe já, né? Entende? Então, termino por aqui dizendo o seguinte, quer dizer, penso que a recomposição de algo na nossa vida tem que ser feito. Talvez aqui pode ser um pouco meio contra-jeito, mas eu digo o seguinte: quando se for tirado o afeto da política, estamos colhendo fruto. Não estou dizendo que o vírus é resultado direto disso. Quer dizer, tiramos isso. Quer dizer, o Aristóteles, nosso pai grego, ele tinha muita razão disso. Quando apartamos a política da amizade, a política do afeto, estamos pagando o preço aqui. A política não pode ser só uma ferramenta, só instrumentalista. Não é? Quer dizer, a política ela tem que também ter, a capacidade de articular o afeto. Né? E essa questão do afeto, evidentemente, que ela vai ter que trazer uma razão conjugada com a comunicação. E eu diria aqui também uma sociedade do cuidado. Se não tivermos uma capacidade social que gera o cuidado e uma razão, eu diria assim, comunicativa, aqui talvez pode semelhar um pouco de Habermas, mas não tem problema, não vamos andar muito longe não. E o cuidado aqui, estou dizendo, olhando assim, como é que diz, para rostos, né? Uma situação dramática que o mundo está enfrentando e está a enfrentar, a questão da migração forçada, né? Os imigrantes que estão por 4 cantos do mundo, né? Forçadas. O caso das Sírias e tantos outros problemas dramáticos que estão por aí, né? Quer dizer, eu vou tornar isso, a epidemia está ali, né? Está aí, está no nosso meio. Mas essa questão mesmo, vamos pegar aqui essa questão mesmo da imigração. Se isso não tiver, do ponto de vista vamos chamar de planeta, de estados, de nações, para uma vez por todas olhar para isso com cuidado, né? Com responsabilidade do ponto de vista de resolutividade, o drama vai acontecer. Como diz o Papa Francisco, o mar, o oceano vai continuar sendo um cemitério céu aberto. Bom, então eu só deixaria aqui para nós continuar pensando, né? E dizer que ainda, como é que diz, as saídas se tem, ou o que eu acredito que tem, é por nós mesmos, né? É por nós mesmos. E temos ainda condições de mudar a trajetória para não chegarmos a uma outra catástrofe, como a catástrofe ecológica e assim por diante. Quer dizer, eu só acho que muito estranho em ficarmos dessa ordem, dessa maneira, e achar que é vaguidade pensar um outro tipo de sociedade. Uma sociedade, por exemplo, embasada, eu diria, na economia solidária, por exemplo. É perfeitamente possível e já funciona em muitos lugares do mundo, né? E dá certo, né? Sem essa lógica miserável, por exemplo, do consumismo narcisista que nós vivemos, né? Uma sociedade, por exemplo, de serviços, né? E aí vai, né? A sociedade de serviço entre os humanos, não entre as mercadorias, né? Quer dizer, tudo isso tem condições de organizar e fazer. Quer dizer, ao mesmo tempo, com essas crises, há possibilidade de quê? De um choque econômico que produz reações que chamam de outro tipo de relação. Agora, continuar com esse tipo de resolução que está pensando ser dada muitas vezes, que eu escuto de certas lideranças, eu não queria dizer a palavra aqui, mas isso aqui está chocando o ovo do fascismo, infelizmente. Eu não sou futurista, e nem tem bola de cristal, longe disso, né? Mas eu penso, para nós falar do presente, enquanto, vamos chamar, direito e etc.,
é importante a gente desenhar também o que a gente aposta do ponto de vista de sociedade que nós queremos. Se essa situação que nós estamos aqui desenhando é a que não serve, que nós não queremos, nós temos que dizer o que nós queremos. O imperativo ético também, ele está, como é que diz, vamos chamar assim, no seu horizonte ideal. Eu não tenho problema de dizer isso, entende? Bom, e o vírus, né, ele está aí a demonstrar que toda a luta, todo o esforço, todo o empenho, toda a tecnologia, todo o aparato feito até aqui agora, nos põe numa situação o quê? De impotência. Nós temos que baixar a bolita, baixar a bola. Como é que diz o espanhol? Baixar a pelota. Bom, com isso eu pararia por aqui. E muito obrigado por sempre quem me acompanha por essa live, por esse meio aqui. E fiquemos aqui não só na torcida, mas vamos também nos empenhar e, como é que diz assim, torcer para os nossos trabalhadores da saúde, que estão aí full time, né, para salvar a vida, e principalmente para os cientistas que estão empenhadíssimos, agora sim trabalhando como sempre trabalharam, e como é que diz, e recebendo até certas credenciais que nunca receberam, né? Porque muitos governadores achou que não precisava desse trabalho tão importante, né? Até alguns governos querem que a vacina saia amanhã, achando que vacina é como se fazer um bule de café. Mas então eu diria então que a gente possa receber a notícia logo, logo que foi encontrada sim a vacina para combater essa moléstia. Muito obrigado, tudo de bom, e vamos continuar proseando por aí para que cheguemos sim à sociedade que nós queremos, uma sociedade que caiba a todos nós. Tudo de bom.